Quando se fala no Estado Novo, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Ditadura, censura, pobreza e muito provavelmente o analfabetismo. Mas e se eu te disser que a história não é bem assim como te dizem? E se na verdade o Estado Novo diminuiu realmente a taxa de pessoas que não sabia ler nem escrever? Irias acreditar? Provavelmente não, pois tudo aquilo que nos ensinam na escola é que o Estado Novo foi horrível e deu cabo do país, que realmente o Estado Novo foi a causa do atraso de Portugal em relação ao resto da Europa. Mas será que isto é mesmo verdade? O verdadeiro problema não está naquilo que o Estado Novo fez a Portugal, mas sim em como nós, portugueses, reagimos a isso. E a reação que nós tivemos, a forma como nós agimos em relação a isso. Esta é a história de como Portugal se libertou de uma ditadura, mas se prendeu numa obsessão exagerada pelo diploma e como isso nos deixou mais uma vez atrás do resto da Europa. Éramos 10 irmãos e o meu pai e a minha mãe éramos 12. E claro, enfim, o dinheiro era pouquíssimo, não era? O que era a nossa alimentação? O jantar era sempre couve, com um bocadinho de toucinho, um bocadinho de chouriço. Eu já tive 14. Já não desmanchei, mas correram. Sim. Vai, já tive 14. E tenho 42 anos. Tive em casa. Em casa? Sim. É, portanto, acompanhada de médicos, sem ninguém? Não, aqui não tinha médicos. Isso é o normal aqui na aldeia, portanto, não haver assistência médica durante o parto? Não, aqui na aldeia a gente é aqui assim, certas mulheres assim que entendem e depois assim a gente que elas têm. No início do século XX, Portugal era um dos países mais atrasados do resto da Europa. Éramos muito analfabetos e pobres. Mas a culpa não era do regime de Salazar nem do Estado Novo, pois esse nem sequer existia na altura. A culpa era sim de um problema estrutural e histórico que Portugal arrastava há séculos. O fim da monarquia e o início da Primeira República trouxeram uma instabilidade enorme ao país. Já vinhamos de trás com uma pobreza enorme rural, uma falta de investimento na educação enorme. E esta transição apenas veio piorar a situação. Tudo isto fez com que a educação se tornasse num luxo inatingível para a grande maioria, especialmente para aqueles que viviam no interior e em zonas rurais do país. O Estado Novo, quando tomou o poder do país, reconheceu o problema e percebeu que para poder controlar as pessoas precisava pelo menos que elas soubessem ler e escrever, para poderem ler os jornais e a propaganda toda em prol do regime. Mas isso não é muito diferente do que se passa hoje em dia. Então, surgiu o plano dos centenários. A ideia era construir milhares de escolas, especialmente em zonas rurais e pobres, onde até então a educação era inexistente. E este plano, que ninguém fala, fez com que o analfabetismo reduzisse imenso, ao contrário daquilo que é a propaganda que dizem que foi o Estado Novo que atrasou o país. O analfabetismo reduziu imenso. Não aumentou, reduziu, sim, bastante. Vamos tomar atenção à lição e começa a ler o António Ventura, A Vida no Campo. A vida no campo. O Manuel António desde pequenino começou a gostar da vida no campo.
Ainda no berço, muitas vezes adormeceu à sombra das árvores, enrolado pelo canto dos passarinhos, enquanto a mãe lhe dava no amanho da terra. É mais alto um bocadinho. Mais tarde, quando já andava na escola, aproveitava as horas livres para ir fazer companhia ao pai e ajudá-lo nas faines da lavoura. Nessas ocasiões, o Manuel António, extasiado e pondo os olhos no pai, sentia crescer lá dentro de si uma grande vontade de ser lavrador. Ficou conhecido como Plano dos Centenários. Entre 1941 e 1969, o regime salazarista implementou um ambicioso projeto de construção de escolas em larga escala. Garantir o acesso à educação primária era o objetivo. Eu próprio cheguei a andar numa destas escolas. Chegam até a aparecer em alguns dos meus vídeos iniciais. E sem elas, provavelmente a minha região continuaria esquecida e continuaria sem acesso à escola, ou pelo menos não perto de mim. Sei que foram construídas em Portugal continental e insular, Madeira e Açores. No Concelho de Vinhais estavam previstas 38 salas, falam sempre em salas e nunca em escolas, e no final do Plano dos Centenários, em 1969, já estavam construídas mais de 50 salas. E era uma realidade assim um bocadinho, meninos de um lado, meninas do outro, e não se podiam misturar. E as professoras às vezes eram assim um bocadinho ríspidas, mesmo ríspidas. Esta exposição, que está patente no Centro Cultural de Vinhais, traça a realidade do concelho. Aborda o impacto local da construção dos edifícios, revela de igual modo aspectos relacionados com a propaganda do regime. No quadro tinha sempre o crucifixo e uma imagem de Salazar. E depois, a nível dos manuais, que eram todos trabalhados para que Portugal parecesse sempre um país muito maior do que, por exemplo, as colónias. Logo de início, a gente entrava na escola e tinha uma oração, sempre rezávamos sempre aquela oração antes de começar as aulas. Vocês achavam novo? Não tínhamos outra opção, ninguém nos deu outra opção e era aquilo mesmo. Enquanto vigorou o Plano dos Centenários, chegaram a ser milhares os alunos a frequentar o ensino primário em Vinhais. Atualmente há somente 490 alunos inscritos em todos os níveis de ensino. A educação no Estado Novo era uma ferramenta de controle ideológico, como em qualquer outra ditadura. Através do livro único, as crianças aprendiam os valores sobre Deus, pátria e família. O objetivo era formar cidadãos úteis e conformados, que apenas aceitassem aquilo que o regime lhes diz. O ensino superior formava cidadãos com pensamento crítico, pelo menos é aquilo que eles querem que a gente acredite. Era limitado para uma elite, para aqueles que tinham o poder económico, para aqueles que tinham os conhecimentos e conheciam as pessoas certas. Isto, claro, fez com que a evolução fosse lenta, e apesar de ser uma grande evolução em relação ao que o Estado Novo encontrou, não foi o suficiente para nos deixar a par com o resto da Europa. Quando em abril a Revolução chegou, o país ansiava por liberdade, e a educação era o caminho. O lema era claro: aquilo que antes era para poucos, agora é para todos. Por que será? Apenas para substituir uma ideologia pela outra? Para presentearem as pessoas e fazerem-se parecer que o objetivo é educar as pessoas? A massificação do ensino superior foi vista como a maior conquista da democracia atual, pois aquilo que poucos tinham acesso na altura, agora finalmente chegou a quase todos. Mas claro, que isto não vinha sem uma ideologia agarrada. E isso foi o que nos voltou a atrasar, pois cometemos o grande erro de, na pressa de querer apagar o passado, querer apagar aquela ditadura que o país trouxe durante anos, cometemos outro erro gravíssimo. Criámos uma obsessão enorme e extremamente exagerada pelo ensino superior, pois ter o canudo era o único caminho viável, era a única coisa que fazia com que fôssemos alguém na vida. Isto
fez-nos deixar para trás aquilo que era o saber fazer, o conhecimento técnico e as profissões mais técnicas. Tudo isso foi categorizado como uma profissão de segunda. Foi relegado para aqueles poucos que ainda assim continuaram sem acesso à educação superior, pois a pobreza não mudou e as pessoas continuavam pobres. Não existiam universidades em todos os lados e havia muita gente sem a capacidade de ir ao ensino superior. Então, essas profissões mais técnicas sobraram para esses, como se fossem cidadãos de segunda. Enquanto nós ficámos presos nessa retórica de que o diploma seria tudo, principalmente por causa da ditadura que tivemos e a falta de acesso, o resto dos países da Europa via as coisas de outra maneira. Eles perceberam que não apenas de diploma se faz uma economia e precisamos de outro tipo de trabalho. Então, a Alemanha, por exemplo, tem o seu sistema dual, onde os alunos dividem o tempo entre uma escola técnica e um estágio numa empresa. E claro, as carreiras técnicas são bem vistas, são prestigiadas e até igualmente bem pagas, como uma carreira universitária. E o resultado disso? Uma força de trabalho altamente qualificada, um mercado de trabalho altamente preparado e, claro, menos desemprego juvenil. Enquanto isso, em Portugal, ainda estamos presos no passado, onde ser carpinteiro, eletricista ou até mesmo pedreiro ainda é visto como um emprego de segunda. Apesar dos salários serem mais altos que um emprego normal, apesar de terem mais saída profissional, pois a procura cada vez é maior porque menos pessoas querem fazer esse tipo de trabalhos, este tipo de trabalhos continua a ser visto como um emprego de segunda. As pessoas que o fazem continuam a ser vistas com maus olhos. Pois afinal, quem é que nunca ouviu os seus pais a dizer: estuda, filho, pois sem estudos não vais ser ninguém. Tens que estudar. Olha, a universidade é tão importante. Aproveita que eu não tive essa oportunidade. E claro, onde é que isso nos levou? As pessoas associam esse tipo de trabalhos a pessoas sem estudos, quando na verdade isso não é assim. A verdade é que para ser eletricista precisas de saber muito. Para seres carpinteiro precisas de saber fazer as coisas, não é qualquer um que chega ali e corta a madeira e faz as coisas. Para seres pedreiro, a mesma coisa. A massa não é toda igual. As pedras não são todas iguais. É isso que nos mantém um bocado atrás do resto da Europa. Esta nossa opção pelo diploma tem um preço. E qual é? Basta olhar para Portugal, onde vemos que temos um grande número de licenciados que não fazem falta, pois tiraram cursos em áreas que estão saturadas. A maior parte das pessoas seguiu esses cursos. E para quê? Agora precisamos de mão de obra nas obras, precisamos de mão de obra na agricultura e até mesmo de eletricistas. E onde é que eles estão? Não existem. Porquê? Porque os discriminamos e os pusemos de parte. Dissemos que o seu trabalho não seria igualmente importante como alguém que fosse para a universidade. As empresas lutam para inovar, pois têm bastante falta de mão de obra técnica especializada. E os nossos melhores talentos, com ou sem diplomas, acabam por sair do país. Porquê? Vão à procura de um mercado que valorize as suas competências. Ou até mesmo aquelas pessoas que não têm curso nenhum e não têm nenhumas competências. Acabam por ir para fora. Porquê? Porque lá fora as condições são melhores, eles têm capacidade de progredir. Enquanto Portugal não valoriza as suas capacidades, mesmo que seja nas obras, mesmo que seja um eletricista, uma carreira técnica exige sabedoria. E claro, as pessoas não estão a olhar para isso dessa forma. Pelo menos não em Portugal. Então, resumindo, a culpa não é de como o Estado Novo nos deixa ignorantes, pois já percebemos que isso é mentira. A verdade é como reagimos a isso. Nessa altura, essas profissões eram importantes, eram valorizadas, pois como muitos não tinham acesso à informação, não tinham acesso à universidade, as pessoas eram obrigadas a saber fazer. As pessoas aprendiam como fazer e a maioria enverdava por essas profissões mais técnicas. E nós, em reação ao Estado Novo, decidimos pôr esse trabalho como trabalho de segunda. Pois como nessa altura era valorizado e criámos uma narrativa anti-Estado Novo, que tudo o Estado Novo tinha era péssimo, essas profissões passaram para ser de segunda. As pessoas que sabiam fazer perderam o conhecimento, pois agora tudo o que importa é termos o diploma. Com isso, criámos mais uma prisão. Com essa narrativa, fizemos com que Portugal se prendesse a esse diploma. E claro, a emancipação de Portugal não vem com mais diplomas. Temos que começar a valorizar mais as profissões técnicas. Temos que valorizar mais o saber fazer do que o como fazer. Temos que valorizar mais as pessoas que fazem esse tipo de trabalhos mais reles, por assim dizer. Não são reles, exigem conhecimento tal e qual. Mas as pessoas preferem pô-las de lado.
Claro que Portugal, com os fundos europeus, tem investido bastante nos cursos técnicos, mas o problema é a mentalidade. A mentalidade em Portugal continua a olhar para isso como empregos de segunda. Enquanto essa mentalidade não mudar, por mais cursos técnicos que existam, as pessoas vão acabar por sair. Pois em Portugal não vão encontrar trabalho, enquanto se forem para fora, esses cursos técnicos são valorizados, têm valor, pois as pessoas nesses cursos técnicos sabem realmente fazer.